Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente. E todos os irmãos aí em Saltillo, Coahuila, México, congregação que pastoreia o reverendo Jesus Alejandro I. E todos que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet, nos diferentes países e também os aqui presentes e os que nos visitam também. Hoje, domingo, 18 de junho deste ano 2023. E a todos os pais, feliz Dia dos Pais, a todos aqui e também a todos dos diferentes países onde também se celebra o Dia dos Pais. Que Deus os abençoe grandemente e que Deus derrame suas bênçãos espirituais e materiais e muita saúde. E Deus continue preparando-os junto com suas esposas e sua família para a adoção. E a mim também. No nome eterno do Filho de Davi, William. Amém e amém. Para esta ocasião temos um tema muito importante, o qual nos pregou nosso precioso irmão e amigo, o William Soto Santiago, e intitulou o mistério do quinto cavalo do Apocalipse, que foi pregado em 12 de outubro de 1997, em Bogotá, Colômbia. Ele usou a escritura ali de Apocalipse capítulo 19, do 11 ao 16, e também Apocalipse 6, do 1 ao 8, e lemos no Salmo, buscamos o Salmo 45, versículo 4, onde nos diz: em tua glória seja prosperado. Nessa majestade cavalga vitoriosamente pela causa da verdade, da humildade e da retidão. Que a tua destra mostre coisas terríveis. Ele escreve ali as escrituras. Apocalipse 19, do 11 ao 21. Apocalipse 11, do 3 ao 7. Apocalipse 10, do 1 ao 11. Apocalipse 5, do 1 ao 10. Apocalipse 14, do 14 ao 20. Apocalipse 2, do 26 ao 27. E Apocalipse 3, versículo 21. O mistério do quinto cavalo do Apocalipse. Podem sentar, por favor. Nos diz na mensagem o mistério dos anjos com grande voz de trombeta que foi pregada em 1º de agosto de 2003, aqui em Cayey, Porto Rico, nos diz nosso irmão William. Agora, na mensagem que estarão pregando as duas oliveiras para o povo hebreu, estará o anúncio dos juízos divinos que virão sobre a raça humana e o anúncio do reino de Deus, onde revelarão que o reino de Deus está perto de ser estabelecido no planeta Terra. No livro de citações, na página 21, no extrato 183,
nos diz: o Filho do Homem está agora sendo revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham? É agora. E eu desejo não fazer isso tão pessoal nessa reunião. Espero que seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos passados à sua igreja em sua misericórdia, ensinando-os sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, revelando a si mesmo, como ele fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, se revelando a si mesmo à igreja. Riram e o escarneceram. A próxima vez que ele se revelar a si mesmo, e aí escreve na terceira dispensação, a seguinte vez que ele se revelar a si mesmo será no juízo ao mundo. E as nações que se esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de graça. Seu dia de graça, ou melhor. Seu dia de graça, segunda dispensação, escreve. E ao lado escreve Elias e Moisés. E em cima aí nessa página 23, nessa continuação desse parágrafo 183 em cima, escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21, que é esse cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse, desse cavalo branco que é a palavra pura. Continua dizendo nosso irmão William. Recordem, ali na 183, também em cima, mesmo que já escreveram, mas aqueles que não escreveram, escreve, veio da sua graça, veio da sua glória, veio da sua glória, e também escreve Filho do Homem, graça e juízo. E na primeira frase, revelado desde o céu, está agora sendo revelado desde o céu, e ele escreve com Elias. Continua dizendo nosso irmão William, recordem que os judeus perguntavam a Jesus: restaurarás tu o reino a Israel neste tempo? Pois disso vão estar falando Moisés e Elias. E está citando o livro de citações, essa parte, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os outra vez a que creiam. Quando ouvirem Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: vede, este é o Deus a quem esperávamos. Este é Ele, mas Ele não vem por eles, vem pela sua noiva. Isso que ele citou ali se encontra nessa mesma página 22, parágrafo 176. Buscamos no livro dos selos, na página 453, onde nos diz: agora notemos nestes judeus. Eles estavam cegos, e não era assunto deles que pudesse mudar, porque Deus assim o tinha feito. E assim será com eles até a era quando chegar o profeta prometido.
E escreve a era da pedra angular e seu mensageiro. Podem enviar missionários e quantas coisas mais. Mas Israel nunca será convertido até que cheguem estes dois profetas. E isso será depois do rapto da igreja gentia. Agora recordem que há um rapto espiritual e há um rapto físico. Agora vejam o quadro, porque eles são selados antes de começar a grande tribulação. Agora vamos ter aberto este também, porque aqui também há alguns escritos para assim ir ao par. Este, desta página 453. Vejam neste quando diz, para que escrevam aí também, diz a era quando chega o profeta prometido. Ele escreve do lado a era, Apocalipse 11, versículo 3. E Apocalipse 8, do 1 ao 3. E esse é o sétimo selo. E Apocalipse 11 é Moisés e Elias. E desenha uma pedra angular e as eras. Agora continua dizendo, é tão igual como foi possível para a era do bezerro poder receber o chamado do leão. Porque Deus disse em sua palavra que tinha saído o espírito de bezerro. E depois, nas eras dos reformadores, saiu um homem. Vem o que eu digo? Somente isso podiam receber nessa era. E por agora, eles estão cegos. Ou seja, o povo hebreu. Mas vem a era quando terá chegado o final para os gentios. E ele escreve a oitava era, a era da pedra angular. E aqui desenha uma pirâmide e as eras, e escreve em cima da pedra angular a era. Vejamos como uma árvore. As raízes foram judias, depois a árvore foi cortada e os gentios foram enxertados. A árvore de oliveiras silvestres, e agora está produzindo seu fruto. Mas quando essa noiva gentia é cortada, como eu falei na mensagem, a árvore da noiva, e ela é levada à presença de Deus, e aí escreve, as raízes foram judias, e a árvore noiva termina com judeus na copa. As raízes foram judias e a árvore noiva termina com judeus na copa. Deus então, aí escreve, neste outro escreve raízes judias. Deus então colocará aqui a um lado os gentios incrédulos, as virgens fátuas que ficaram, e enxertará de novo os judeus. Assim prometeu fazer. Mas até que chegue esse dia, e escreve o oitavo dia, pois quem sabe para onde vai, ele está bem. Quem não sabe, está tropeçando nas trevas. Então, será quando os judeus serão convertidos.
nessa era. E escreve oitava era. Onde seriam convertidos? Na oitava era. E aqui neste, escreve Apocalipse 8, do 1 ao 5, Levítico 25. E desenha uma pirâmide e o número 8 dentro e as eras. É como foi nas diversas eras da igreja, sob o poder da unção da promessa, cada um receberá Jesus Cristo, mas não acontecerá durante o tempo dos gentios. Ou seja, durante a dispensação da graça, isso não acontecerá. E ele escreve as 7 eras. E também escreve aí do lado, o selo de Deus o recebem, os 144 mil. Vamos ler um pouquinho mais, que foi aí onde ele escreve isso. Agora podemos ver que tipo de mensagem trarão estes dois profetas de Apocalipse 11. Podemos ver claramente o que farão, porque durante esse tempo, os 144 mil predestinados recebem o selo de Deus. E na página 359, que foi o que citamos há alguns minutos. Mas Jacó disse, não vou te deixar ir se não me abençoares. Não podes partir, eu vou ficar contigo. Eu quero que venha uma mudança na minha situação. Esses são os 144 mil, os ganhadores de dinheiro que foram tão desonestos com as finanças, mas quando eles, por fim, veem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar disso, aí estarão Moisés e Elias. Amém. Eles também lutarão com Deus, até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam chamados e tirados para fora. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Quão formoso, escreve Apocalipse 10, do 1 ao 7, Lucas 17, 30 e também, em cima aí, Apocalipse 11, do 3 em diante, 3 ao 7 e 7, de Apocalipse 7, versículo 2 e 14, versículo 1. Estes dois profetas pregarão como João Batista e dirão, o reino dos céus está à mão. Israel, arrependam-se. Arrependam-se do quê? Arrependam-se dos seus pecados e da sua incredulidade e regressem a Deus. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. E agora eles o verão. Onde? Ou seja, eles, o povo hebreu. Onde? No meio da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Nessa terceira etapa, na qual o reverendo William Branham viu uma grande carpa ou catedral, onde Deus, por meio do seu Espírito Santo, estava fazendo grandes maravilhas. Na mensagem perseverante, que é um extrato que colocaram num estudo bíblico, nos diz, nessa mensagem perseverante foi pregado em 5 de março de 1964, pelo nosso amado irmão William Marion Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, com espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação, o qual Deus levantou esse ministério lá na América do Norte para
Quem o quiser receber, o reverendo William Branham ou foi o precursor estando vivo, foi o precursor da segunda vinda do Senhor. Assim como João Batista foi precursor da primeira vinda do Senhor no ministério de Elias em sua terceira manifestação. Vejam o que nos diz o reverendo William Branham aqui nessa mensagem perseverante. E o qual o irmão William escreve ali. Algo, vejam, diz Sansão, outro homem muito perseverante. Ele teve um nascimento nazareno. Um nazareno significa separado para a palavra. Que coisa tão boa seria se todos os cristãos fossem nazarenos para o Senhor. Separados, não para credos, mas para a palavra. Cristo é a palavra, separados para a palavra. Ele tinha 7 cachos de cabelo que caíam, batiam pelas costas, o qual era o sinal que ele tinha sido separado. Então, agora 7 cachos representa também as 7 eras, mas também representa os 7 trovões. Então, um dia ele foi surpreendido por 1000 filisteus na planície, sem nada na mão com que lutar. Esses filisteus eram homens como uma parede de bronze, com grandes capacetes pesados sobre suas cabeças, grandes armaduras diante deles, como escudos, adargas e demais, colocados para esquivar qualquer bala. Provavelmente o capacete sendo de 1 polegada de espessura sobre sua cabeça. Sansão não tinha nada, mas ele ainda podia sentir que a promessa que Deus lhe fizera ainda estava pendurada na sua cabeça. Em outras palavras, ele ainda sentia a unção. Ele sabia que Deus estava com ele, pois ele sentia esses cachos que batiam ao redor de seus ombros. Ele agarrou o que estava em reticências, o que pôde encontrar, e foi uma queixada de uma mula. E ele se encontrou com isso em sua mão e foi persistente, que não seria a queixada ou seu próprio braço, mas que seria o poder do Senhor. E o poder do Senhor veio sobre ele e venceu 1000 filisteus com essa queixada. Como ele conseguiu? Essa velha queixada, frágil e debilitada pelo deserto, se alguém a batesse sobre uma rocha, voaria em pedaços. Ou seja, essa queixada, se batesse contra uma pedra, isso iria se desmoronar. E contra os cascos que estavam sobre esses filisteus, esses capacetes que estavam sobre esses filisteus, e grandes que desciam, e grandes folhas grudadas aos lados ao bater dos ombros, 1 polegada de espessura, o bronze, ou seja, essa armadura ali, ele ficou com essa queixada e abateu 1000. Diz, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele foi persistente. E ele escreve do lado. Assim é a visão da grande carpa catedral. Vejam, porque é uma obra do Espírito Santo, a coluna de fogo, a qual o reverendo William Branham viu operando esses grandes milagres e maravilhas. E o compara ele aqui com esse tempo ali, que ocorreu isso, onde Sansão, com essa queixada, matou 1000 filisteus. Recordem que virá um enfrentamento. Agora, o Senhor nos disse que não é com exército nem com força, mas com meu espírito. Vejam,
disse o Senhor dos Exércitos, ou seja, com o Espírito Santo, com a palavra pura, que é a vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19. Um dia, um leão correu atrás dele, e ele não tinha nada na mão, mas o Espírito do Senhor desceu sobre ele. Seus cachos ainda se encontravam sobre seus ombros. Ele arrebentou o leão com suas mãos. Ele foi persistente, porque ele sabia que a promessa de Deus estava com ele. Ele era capaz de realizar qualquer coisa, pois a promessa de Deus estava com ele para libertar. Agora continua dizendo o nosso irmão William. E tudo era em uma forma privada para que não surgissem imitações. Isso foi o que disse o anjo ao reverendo William Branham, porque o irmão Branham sempre tinha visto as atividades de milagres e maravilhas, curas e todas essas coisas sempre eram feitas publicamente desde uma plataforma. Assim, todos os pregadores o faziam. E assim fazia nosso irmão Branham. E agora vejam isso está no livro de citações. Na página 13. Esse é do parágrafo 97. Na página 13. Página 12 embaixo, começa o anjo a dizer: o que eu disse que não fizeste, fizeste. Eu pensei, isso é o meu fim agora. Ele disse: a primeira vez que eu te disse que desse um estirão lento e que guardasse silêncio sobre isso, foi quando eles colocavam suas mãos sobre as suas, seu segundo puxão. Ele escreve ali 2. Na primeira vez que eu te disse, ele escreve 1. Aqui escreve 2, teu segundo puxão. Quando eu te disse que puxasse mais rápido e que guardasse silêncio sobre isso, era quando eu te dava as visões para que soubesses os segredos dos corações das pessoas. E enquanto você predizias o que eu te dizia, eu fazia exatamente o que te dizia que fizesse. Ao invés de guardar silêncio sobre essas coisas, subiste na plataforma e fizeste o espetáculo público destes dons divinos. Veja o que causaste: uma multidão de personificações carnais. Vejam. E aí escreve: o anjo era quem dava as visões. Continua dizendo o irmão William. E agora houve uma mudança, onde tudo era em forma privada. Pois o anjo tinha dito ao irmão Branham que por causa dele fazer publicamente todas essas maravilhas, quando o anjo disse que guardasse silêncio, e ele anunciou publicamente tudo, surgiram muitas imitações. E todas as pessoas que tinham que ter sua vista colocada em um só homem, no mensageiro desse tempo, porque assim é o programa de Deus, que todo o povo coloque o olhar no mensageiro da sua era, porque nesse mensageiro está o Espírito de Cristo atuando e chamando e juntando os seus escolhidos desse tempo. E porquanto ele não tomou cuidado nisso, se levantaram muitos imitadores. E então, as pessoas colocaram seu olhar mais nos imitadores do que no verdadeiro enviado de Deus, e muitas vezes brilham mais e são mais atrativos e falam melhor, têm melhor locução e tudo que o próprio verdadeiro.
Isso causou problema em seu ministério, o qual ele reconhece. E o anjo disse: mas viria uma etapa, a qual foi mostrada ao reverendo William Branham, e na qual não seria o reverendo William Branham quem estaria como instrumento do Espírito de Deus para essa terceira etapa. Mas Deus deu uma amostra do que será essa terceira etapa. O refletiu através do reverendo William Branham. Que isso foi o que ele escreveu na página 25 do livro de citações. No parágrafo 211, onde também ali, nessa ocasião, está relatando também a visão da carpa. Vamos ler essa partezinha aqui. E me foi dito a mim algum tempo atrás, por uma visão que o Senhor me deu anos atrás, suponho, ou um pouco mais. Eu tenho escrito no livro em casa sobre uma mudança de ministério. Então, algum tempo, estava numa visão e vi uma grande carpa. Era um assunto gigantesco. E havia apenas acabado de falar, ou seja, estava pregando esse instrumento, mas ele, veja aqui, está se refletindo aí, porque vejam, e muitas almas estavam no altar e estavam chorando, com suas mãos levantadas quietamente e suavemente. Um simpático homem de fala suave saiu à plataforma e disse: agora forme uma fila de oração enquanto o irmão Branham se prepara. E aí que ele escreve Elias e escreve em cima do irmão Branham se refletindo. Vejam como nos diz aí nosso irmão William, que como se refletiu no irmão Branham o que estava ocorrendo ali. Agora vejam, continua dizendo o nosso irmão William, o refletiu através do reverendo William Branham. E ele disse que o que vocês viram em forma parcial, temporária, será manifestado plenamente quando vier o aperto. Porque virá um aperto. Agora passemos à página 92 do livro de citações, que é um extrato da mensagem dos 7 selos. E queremos falar um pouquinho aqui do que será esse enfrentamento pelo qual o aperto, que depois se converterá numa perseguição contra as virgens fátuas e também os 144.000. Vejam o que nos diz na página 92, parágrafo 800. Diz, ele começa, ou seja, o irmão William escreve em cima, Apocalipse 19, do 11 ao 21, que é a escritura base que hoje estamos vendo neste estudo, dessa ocasião, sob esse tema que estaremos escutando o mistério do 5º cavalo do Apocalipse. Escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21. E 17 do livro do Apocalipse 17, do 8 ao 18.
diz, agora ela está direto nas mãos de uma mulher para governar uma nação, Jezabel. Mas recordem, nos dias de Jezabel, alguém realmente disse suas verdadeiras intenções. Agora observem onde ele os reúne, dos 4 cantos da terra. Eles estão se reunindo agora para o lamento. A lamentação será no Armagedon, conforme a palavra, no cavalo amarelo, montando em um nome acrescentado a ele, morte, o anticristo. Escutem, anticristo, primeira denominação. Isso não pode ser espírito. Com sua Jezabel, uma prostituta à palavra e suas filhas com ela, os protestantes se reunindo a si mesmos juntas agora em unidade. Agora, em Apocalipse 19, ou seja, Apocalipse 19, não somente está se preparando, mas que Cristo está se preparando para enfrentá-lo. A batalha vai ser quente, forte e forte. Cristo em revelação, Apocalipse 19, Cristo está reunindo os seus dos 4 cantos da terra, porque haverá um remanente pequeno. E desenha uma pedra angular e escreve remanente. O que ele está fazendo? Está reunindo dos 4 cantos do céu. Obteremos essas almas sob o altar amanhã pela noite e verão se é certo ou não. Teremos essas almas sob o altar amanhã pela noite e verão se é certo ou não. 4 cantos do céu sobre um cavalo branco como a neve. Aqueles com ele estão em cavalos brancos também. E eles são chamados eleitos antes da fundação do mundo. Amém. E eles são fiéis à palavra pela sua escolha. Todos estimulados com vinho novo e azeite. Verdadeiramente cavalgando ao lado, descendo para encontrá-lo. Eles sabem que os trovões mostrarão a coisa muito em breve. E escreve os trovões. Aqui vemos a vida e a morte. Ao seu final, lute. O cavalo branco de verdadeira vida, o cavalo amarelo de credos misturados. Veem vocês que a coisa está vindo ao verdadeiro dolo ou batalha. Aqui vem Satã com todos os 4 cantos da terra, com os seus protestantes e os católicos, e todos juntos, marchando diretamente para a batalha do Armagedon. Agora vejam aqui no livro das 70 semanas de Daniel, na página... Essa é a página 113. O que vocês têm é a 131. 131 por aí, 132. Diz. Então, note, Roma existe até o fim, porque isso foi o fim dos dedos. E ele viu barro, argila. E isso é gente do qual somos feitos. E ferro, a força de Roma corre em cada uma dessas nações. E Roma tem força, e ele escreve poder. Estou na 131 do livro que vocês têm. Roma tem força em cada nação sob o céu. Há um homem no mundo que pode deter uma guerra, e ele escreve o Papa, ou começar uma guerra dizendo uma palavra.
Esse é o Papa, que se ele disser nenhum católico pegue numa arma, isso determina, irmão, fala o que você deseja. A maior parte do mundo cristão é católico. Vem? Correto. Deixe dizer uma palavra, isso é o que é. Isso é como isso. Chegamos a isso mais tarde. Quem pode fazer a guerra contra a besta? Quem pode falar como ele? Quem pode fazê-lo? Então vamos fazer uma imagem à besta. Isso é a confederação de igrejas a fazer uma imagem como isso. E escreve a imagem à besta é igual à confederação de igrejas. Vem confederar as denominações juntas, o qual eles já fizeram. Estamos no fim. Isso é tudo que há, amigos. Estamos aqui no fim. Vamos fazer uma imagem à besta, algo como isso. Uma imagem é algo que se parece a algo. Vê? Agora estamos no tempo do fim. E ele escreve ali uma imagem é igual um parecido. Agora note aqui no fim dessa era. Agora, Daniel no segundo capítulo e nos versículos 34 e 35, ele olhou esta imagem com grande admiração. E ele olhou até que uma pedra foi cortada da montanha. Ele escreve a igreja, porque é da igreja, não por mãos. E ela girou e golpeou a imagem nos pés e quebrou isso. Reticências, não... Reticências, isso... Nunca deu na cabeça. Agora isso deu nos pés. Esse foi o fim do tempo. Esses 10 dedos. Você notou o sonho? Agora recordem. Vamos ver onde é que está o sonho de Billy Paul. Que diz que viu uma pedra rodar. Que viu uma pedra girar. Aqui vinha uma pedra, diz. Se consegue, não tinha aqui agora para ler, mas vamos consegui-lo. Que diz que houve um grande santo silêncio. Está na página, nessa página, parte da esquerda. Estava pertinho. Página 118. Parágrafo 1050. Veja, meu filho Billy Paul fala dormindo, mas ele não sonha normalmente. Na outra noite teve um sonho que estremeceu. Sonhou que estava em uma igreja e que eu não chegava ainda. E quando eu cheguei, me saía fogo dos olhos. E ali ele escreve Moisés e Elias. Veja por que é importante para que vejamos essa pedra. E eu disse, este é o tempo. Já terminou. E todos começaram a gritar, não posso, meus filhos. Minha esposa disse, não posso fazer que Sara faça oração na mesa, etc. Billy Paul disse, tenho que trazer Lois e o bebê. E eu disse, Lois não pode vir agora. O bebê está muito pequeno para saber isto. Billy, a hora está aqui. Temos que ir. E eu disse, já é meia-noite. Antes do amanhecer, Jesus estará aqui. E se não for assim, sou uma falsa testemunha de Cristo. E alguém falou e disse, nenhum homem sabe o minuto ou a hora. Eu não disse minuto ou hora. Eu disse, será entre o anoitecer e o amanhecer. E ele escreve do 7º milênio. E no amanhecer aí escreve, desenha uma estrela de Davi. E escreve do milênio 8º dia.
Eu não disse minuto nem hora. Eu disse que será entre o anoitecer e o amanhecer. Eu disse, vamos, Billy. E eu disse, este é o tempo, vamos. E entramos no carro. E fomos para a montanha, e quando fomos, parecia que a luz do amanhecer já vinha. E os céus estavam escuros sobre a terra. Ele disse que saí para um lado do caminho e levantei minhas mãos. Dessa maneira, ainda me saía a luz dos olhos e disse, Senhor, eu fiz isso pelo teu mandado. Eu fiz isso porque tu me disseste que fizesse assim. Eu fiz essas coisas de acordo com o que tu me disseste. Eu fiz sinais a uma grande montanha de granito. E ele escreve a igreja noiva, a segunda Eva. Vejam, aí escreve que é da igreja, essa montanha, e escreve igreja, e uma luz sem mãos cortou essa pedra da montanha. Ou seja, tirou da igreja. Tirou esse filho palavra. Cortou essa pedra da montanha que pesava centenas de toneladas e vinha. Eu disse, virem suas cabeças, não vejam. Tudo se acabará em uns quantos minutos. E um grande e santo silêncio, e escreve silêncio por meia hora, em todas as partes. Quando essa pedra vinha para nós, é durante essa meia hora de silêncio que essa pedra estava vindo. Pode ser mais tarde do que pensamos. É exatamente escritural. Vejam vocês, a pedra sem mãos que cortou a montanha. E alguns desses dias vai acontecer assim, que vocês gritarão por algo. Este é um sonho mandado do Senhor, pelo Senhor. Entre o amanhecer, ele escreve ali, entre o amanhecer, entre o anoitecer e o amanhecer, Jesus estará aqui. Antes do amanhecer. Agora continua dizendo, estou na página 132 das 70 semanas de Daniel. Diz, você notou exatamente aqui antes que o senhor Eisenhower saísse, o último protestante da América, na presidência, o qual eu tenho dúvidas que haverá outro, mas somente para mostrar se somente o povo despertasse. Quando ele encontrou, havia reticências. A última reunião que ele se reuniu com a Rússia, havia 5 países comunistas do leste representados, 5 países do oeste. O senhor Khrushchev encabeçava os países do leste e o senhor Eisenhower encabeçava os países do oeste. Khrushchev, como eu entendo e me disseram que em russo a palavra Khrushchev significa argila, barro, e Eisenhower significa ferro, em inglês. Aí está seu ferro e argila que não se misturam, que não se misturarão. E ele tirou seu sapato e sacudiu contra a mesa. E tudo demais. Isso não pode se misturar. Mas isso é nos dias destes impérios que a rocha, a pedra que foi cortada da montanha sem mãos, feriu a imagem nos pés.
nos escritos, se referindo a essa página atrás, ele escreve a pedra, e escreve Moisés e Elias, a pedra que fere a imagem nos pés, e Apocalipse 13. Ou seja, a pedra que fere a imagem de quem? Moisés e Elias. Ou seja, os ministérios de Moisés e Elias. Continua dizendo, na página 132, agora, cortar da montanha deve ter sido uma montanha de pedra. Ele escreve pedras vivas e desenha uma pedra angular e as eras. Isso foi cortado da montanha de pedra. Agora notou? Agora, irmãos ministros e irmãos e irmãs ao redor do mundo, para meu entendimento, a primeira Bíblia foi escrita, Deus a escreveu nos céus, porque eles devem olhar acima e ver que há um Deus nos céus que está sobre eles. E se você nota no zodíaco, reticências, agora não vá nenhum de vocês permaneçam com esta Bíblia aqui, vem, mas o zodíaco, o que primeiro começa no zodíaco, como eu entendo, é a Virgem. E o último número no zodíaco é Leão, o leão. Essa é a primeira vinda de Cristo através da Virgem. A segunda vinda é o leão, da tribo de Judá. Vem? Então temos a era de Câncer. Escreve as 3 Bíblias. E também descendo através do zodíaco. Agora, descobrimos que havia outro escrito, ou outro colocado, e esse foi a pirâmide. Vocês notaram nas pirâmides como começa na base, larga como uma montanha, feito de uma rocha, feita de uma sólida rocha, sobe até chegar ao topo. Mas nunca havia uma coroa colocada na pirâmide. A grande pirâmide ali no Egito, tire um reticência. Se você tem um bilhete, uma nota de $1 no seu bolso, tire uma nota de $1 e olhe. Aí encontrará aqui o selo americano de um lado e no outro lado, isso tem no fundo a pirâmide. E em cima da pirâmide a pedra de cabeceira. Escreve pedra de cabeceira, desenha uma pedra angular e embaixo as eras. Mas isso é um grande olho e no fundo dessa pirâmide se chama o grande selo. Pois não é a águia americana o grande selo? Esse é o selo de Deus. E também na parte de trás aí escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21. E 10 do 1 ao 11. A pedra angular. E no meio escreve ES, ou seja, Espírito Santo. Em e da montanha de pedras vivas. E desenha uma pedra angular e as eras. Agora vamos continuar onde nos detivemos. Era na página 25, foi? 25. Vamos a ver. Ou a página 92. Ou a página 92. Página 92. Página 92. Do parágrafo 800. Agora vejam. Vamos um momentinho na página 50. 52 das eras. O editado. Nessa 52 e 53 diz:
Mas algum dia, aquellos pies de latón estarán aqueles plantados pés de latão sobre estarão la tierra. plantados sobre a terra. E aí escreve Mateus E aí 25, escreve do Mateus 31 ao 25, do 46, 31 ao 46, e Apocalipse 10, del 1, e Apocalipse 10, do 1, adelante, traço em diante, Apocalipse e 19, Apocalipse del 11 al 20, 19, do 11 ao 20, e Apocalipse 11, e Apocalipse 11, 3 em adelante, e 6, do 3 em diante, del 12 em 6, adelante. do 12 em diante. Pero algún dia aquellos pies de latón Mas algum estarán dia aqueles plantados pés de sobre la latão tierra, estarão sobre a y él será terra, el juez de toda e la ele tierra, será o juiz de toda a terra. E com perfeição e retidão julgará toda a humanidade. E não haverá maneira de escapar E não desse haverá juízo. maneira de escapar desse Não juízo. haverá cambio Não daquele haverá juízo. mudança daquele E tampouco juízo, haverá nem moderação. haverá moderação. Aquele que é injusto será injusto ainda. Aquele que é sujo será sujo ainda. O ser imutável não mudará então, porque nunca o fez e nunca o fará. Aqueles pés de latão, e escreve Moisés e Elias, despedaçarão o inimigo, destruirão o anticristo, a besta, a imagem, e tudo que é malvado à sua vista. Ele destruirá os sistemas eclesiásticos que tomaram seu nome só para corromper seu brilho, e os destruirá juntamente com o anticristo. Todos os perversos, os ateus, os agnósticos, os modernistas e os liberais estarão ali. A morte, o inferno, e escreve a quinta dimensão, e o túmulo estarão ali. Sim, estarão. Porque quando ele vem, os livros serão abertos. E então é quando aparecerá a igreja morna e até as 5 virgens fátuas. Ele separará as ovelhas dos cabritos. Quando ele vier, ele tomará posse do reino, porque ele pertence. E com ele virão os milhares de milhares, sua noiva, quem vem para assisti-lo. E vejam, nessa mensagem Shalom, que foi pregada em 19 de janeiro de 64, nos diz o reverendo William Branham, quando ele vier na página 40. Em cima coloca certas escrituras. 1 aos Tessalonicenses 4, 14 aos 17, 2 aos Tessalonicenses 2, 1 aos Coríntios 15, Levítico 25, 8, Apocalipse 10, do 1 ao 11 e Apocalipse 19, do 11 ao 21. E diz, quando vier esse tempo, então você se levantará dentre os mortos, enquanto que os demais ficam lá. Você entrará. Fique na sinfonia. Fique na palavra de Deus. Não importa que tão duro seja. Fique com a palavra onde quer que Deus estiver soando. Há vezes que ele causa problemas para romper as ataduras e assim livrá-lo. E escreve problemas e desenha uma pedra angular e as eras. Vejam. Deus permite certos problemas, diz para quê? Para romper as ataduras e assim livrá-lo. Ele faz isso. Você diz, bom, eu não sei o que faria, o que eu faria. Eu não sei o que eu faria, mas ele sim. Que diferença? Você somente está tocando a parte. Ele é quem tem você em sua mão. Ele dirige, ele te dirige. Agora vejam aqui na página 53, onde estamos lendo do livro das eras. Diz, continua dizendo. A morte, o inferno e o túmulo estarão aí, sim estarão. Porque quando ele vier, os livros serão abertos. Então, é quando aparecerá a igreja morna e até as 5 virgens fatas, ele separará as ovelhas dos cabritos.
quando ele vier, ele tomará posse do reino, porque lhe pertence. E recordem, reino é sua igreja. E a ele pertence sua igreja. E com ele virão os milhares de milhares, sua noiva. Quem vem para assisti-lo, glória. É agora ou nunca. Arrependam-se, antes que seja muito tarde. Desperte dentre os mortos e acuda a Deus para ser cheio do seu Espírito, ou perderá, lhe escapará a vida eterna. Faça-o hoje enquanto há tempo, diz aí o irmão Branham. Agora vejam, continua dizendo aqui no livro de citações onde paramos. Marchando diretamente para a Batalha do Armagedon. Muito bem. Página 92 do livro de citações. E aqui vem Jesus descendo do céu com os santos ressuscitados, a palavra vindicada. Como eu disse, se Deus fala de te enviar, Ele respalda o que você diz. Notem, se você é um embaixador do céu, todo o céu está em posse de você. E ele escreve, se você é um embaixador do céu. O céu está composto da palavra. Agora, notem, ele vem com os santos ressuscitados, vindicando que sua palavra é verdadeira. Assim que Satã então sabe que o abismo sem fim está pronto para ele. Vem? Vá. Enquanto a morte montou o cavalo amarelo, credos e denominações misturadas o seguiam. E ele escreve ali embaixo, no cavalo branco, traço vem Cristo a vida. No cavalo amarelo, traço vem o diabo, a morte. E denominações misturadas o seguiam. Aí ele escreve em cima, na página 93 em cima, Apocalipse 6, do 7 ao 8. Vá, a separação eterna de Deus. Mas aí é onde ele cavalgou a separação eterna. Cristo cavalga sua igreja diretamente para a glória na ressurreição. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. E ele mostrou 5 grandes milagres que foram feitos sem colocar as mãos em cima e sem fazer nada mais do que falar a palavra, mostrando que será pela palavra criadora sendo falada. E essa palavra criadora sendo falada, lá, saiu da boca do profeta mensageiro correspondente a esse tempo. Isso o vemos no caso de Moisés, ali na página 50 do livro dos selos, onde nos diz Moisés, na metade da página, Moisés com sua confissão na palavra de Deus sobre o sangue de bodes e bezerros, e Deus podia tomar esse homem tão simples e pôr suas palavras em sua boca. E ele provou que era o servo do Senhor, porque podia sair e o Senhor lhe falava por visões. Moisés se apresentava, estendia suas mãos para o leste, e recorde que Deus tinha falado, e isso era o pensamento de Deus. Deus usa o homem. Deus tinha falado, é correto, disse, vai, estende essa vara que tens na mão para o oriente, e diga, moscas. Moisés, sob o sangue daquele cordeiro, saiu ali e tomou sua vara, e levantando para o oriente disse, assim diz o Senhor,
Sejam as moscas. Não se ouviu nenhuma só mosca. Ele regressou. Já foi dito. Foi um pensamento. Agora foi falado. Foi expresso. Era a palavra de Deus que tinha saído dos lábios humanos, de um homem simples, sob o sangue de bodes. Então, alguém notou que uma mosca voava por ali. De repente, já haviam 5 quilos de moscas por metro quadrado. O que aconteceu? A palavra de Deus falada através de Moisés, o Criador, porque estando sob o sangue, ele estava parado em pé na presença de Deus e suas palavras não foram suas próprias palavras. Se estiverdes em mim, minhas palavras estiverdes em vós, pedi tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15, 7. Onde está a igreja hoje? Hoje em dia? Moisés depois disse, sejam as rãs. Não havia uma só rã em todo o país, mas depois de 1 hora, em alguns lugares havia uma acumulação de 3 metros de rã. O que aconteceu? Deus, o Criador, escondendo-se em um homem simples. Agora quero fazer uma pergunta. Se o sangue de um bode ou um bezerro foi usado como cloro, o qual unicamente podia cobrir, mas podia colocar a um homem na posição para falar a palavra criadora de Deus, para trazer moscas, etc., à existência. Por que tropeçam com o cloro do sangue de Jesus Cristo que pode falar e trazer à existência um esquilo ou outra coisa? Não façam. Não tropecem. Não tropecem com a simplicidade. Creiam melhor que ainda permanece Deus. Ele ali escreve a criação de moscas, pragas, a vara é igual à palavra, e entre parênteses, hoje, o Evangelho do Reino para Israel. E desenha uma estrela de Davi e escreve Oriente é igual Israel. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Agora, para Deus operar, sempre usou um instrumento de carne, um véu de carne, um homem. E agora encontramos que o reverendo William Branham viu o que acontecerá e foi dito, não dirás nada a ninguém do que tu viste lá no quartinho. E o anjo disse, recordas aquele nome que buscavas quando tiveste o sonho ou a visão? Há um nome envolvido aí. Portanto, esse tem que ser o nome com o qual Deus realizará todo o trabalho deste tempo. Mas será quando vier o aperto. Quando for identificado o instrumento que Deus tem para este tempo final e for identificado abertamente o 7º selo, já será nessa terceira etapa. Agora vejam onde nos diz no livro dos selos, na página 300, aqui seria esta página onde ele escreveu algo aqui. Nessa página onde ele escreveu algo aqui. Aqui está, pero vamos a ir a la página 376. Aqui está, mas vamos à página 376.
onde diz, y la 363. e a 363, Vamos a la 363 primero. vamos a 363 primeiro, vejam, diz, agora retrocedendo um pouco, agora retrocedendo um pouco, 362 abaixo. 362 embaixo. Agora notem bem, e não deixem que isso os escandalize. Note, quem abriu este selo, ou seja, o sétimo selo? Profetas. Amém. Ali o tem. Oh, irmão, estamos vivendo no dia da águia. Eles abriram o sexto selo porque tinham o poder para fazê-lo. Amém. Aí está abrindo o sexto selo. Agora, retrocedendo um pouco, podemos ver que Jesus disse que isso aconteceria. E lá no Antigo Testamento, Ezequiel também disse como seria. E agora aqui vemos o sexto selo já aberto. Você dirá, isso é algo muito misterioso. Como aconteceu? Aqui está a chave. O segredo foram os profetas, ou seja, o ministério de Moisés e Elias, porque assim o disse a Bíblia. Eles podem abrir a qualquer tempo, podem fazer o que quiserem com a natureza e fazem o mesmo que fizeram em seu ministério anterior, porque já sabem como fazê-lo. Ele escreve embaixo, a 362 embaixo, o sexto selo são dois profetas, os ministérios de Moisés e Elias se repetindo. Ou seja, nos ministérios que tiveram em Moisés e em Elias, nesses profetas, seria o que se estaria repetindo. Amém. Quando eu vi isto, me levantei da cadeira e comecei a dar voltas no quarto. Pensei, oh, quão agradecido estou, Pai Celestial. Ali está, é isso. Eles abriram este sexto selo. Amém. Note neles. Se alguém lhes danificar, fogo sai da sua boca. A palavra. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos e escreve o dia de Pentecoste. E também fogo, a palavra, procedeu das suas bocas. E ele escreve o ano de Pentecoste. E aqui, em Apocalipse capítulo 19, vemos a mesma coisa. E ele escreve Apocalipse 19, Moisés e Elias. E da sua boca sai uma espada afiada, a palavra é Cristo quem vem. E com essa espada aniquila os seus inimigos, correto? Agora, ele já vem. Note bem. Agora vejam na página 376. Aí depois podem continuar lendo a 363. Mas vamos ir avançando aqui a 376, vejam. A noiva se foi. Quando as virgens fátuas regressaram e criam que estavam todas prontas, a noiva já tinha subido. Ele escreve o do sétimo selo e uma estrela de Davi. Agora vamos com calma. Aí, temos que passar a página 370. Da 369 embaixo, mas vamos a 370. Veja em cima.
Diz, e quando alguém rejeita a misericórdia, a única coisa que resta é o juízo. Pense. Então ali se encontravam e não tinham nem onde se esconder. E a Bíblia diz, e diziam aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e escondei-nos da cara daquele que está sentado sobre o trono, e escreve o trono de Davi e da ira do Cordeiro. Eles tentaram se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram aos montes e às rochas. Oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. E aí escreve, não havia sangue no propiciatório. E aí escreve, com Elias e Moisés, reclamação. E os demais escritos já tínhamos lido, mas agora vamos a 376. Diz, a noiva se foi, e essas outras nem souberam quando foi. Foi como ladrão na noite. Então foi quando começaram a golpear a porta. E o que aconteceu? Foram lançadas no tempo da tribulação, onde a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Correto? Correto. Quando será? Pois eu não sei. Agora, isto pode que seja de mim mesmo, meus próprios pensamentos. Eu creio que está muito perto. A cada dia caminho o mais cuidadosamente possível. Algo aconteceu hoje. Eu vi algo aparecer e quase não podia respirar. Escreve a segunda vinda do Senhor. O que o profeta viu. Ele estava ali em pé, com essa luz. Eu sei que isso é a verdade. E escreve Elias e Moisés. Pensei, Deus, eu não posso dizer isso, não posso. Saí de casa, caminhei um momento, pensei, o que eu posso fazer? Terei que sair a pescar ou fazer algo para me distrair. Senhor, tu não posso dizer. E aí que ele escreve, o que não podia dizer? Em sinal de pergunta. Agora vamos a esse escrito, essas páginas que ele tinha, esses escritos, e se referindo a essa página, ele escreve, o profeta viu algo, e enviou algo, ele escreve Apocalipse 19, de 11 a 21. O profeta viu algo que não podia dizer. E também na página 385, abaixo, 384 embaixo dizia agora, todos estão conscientes e sabem que algo misterioso está acontecendo. Eu sei o que é. E digo isso porque a graça de Deus me permite saber o que é. É algo muito tremendo. Agora, se foi, não há nenhuma maneira de que vocês vejam. Mas com esta Bíblia nas minhas mãos, eu sei o que é. Ele viu. Lhes foi dito antes, não coloquem nenhuma interpretação, mas somente creiam em mim como em seu irmão. E estamos vivendo em uma hora muito tremenda, em um tempo quando... Reticências. Você unicamente seja muito humilde, seja um cristão e faça o esforço por viver para Deus. Viva honestamente com seus semelhantes e ame os que não te amam. Não tente fazer conjecturas, porque ao fazer isso, somente está manufaturando algo muito misterioso. E assim se coloca a perder o verdadeiro programa de Deus. Ontem à tarde, algo aconteceu no meu quarto. Porque isso foi em perguntas e respostas, que foi domingo pela manhã e à tarde do sábado. Ele tinha pregado
o sexto selo. Ayer en la tarde algo sucedió en mi cuarto. Ontem à tarde, algo aconteceu no meu quarto e dali em diante, nunca poderei esquecê-lo. E também faz como 2 semanas algo aconteceu. E em todo o tempo que eu viver sobre essa terra, não poderei esquecê-lo. E o irmão William escreve ali o que viu o profeta. O que o profeta viu. E vejam o que continua dizendo aqui nosso irmão William. Daí em diante, depois de um momento a outro, os mortos em Cristo e nós os que vivemos seremos transformados, ou seja, depois que seja identificado o instrumento que Deus tem para o fim do tempo, diz, e for aberto o 7º selo, já será nessa terceira etapa. Ele diz, daí em diante, depois de um momento a outro, todos os mortos em Cristo e nós que vivemos estaremos transformados, e depois iremos, porque haverá uma manifestação em um lapso de tempo de 30 a 40 dias. Diz o reverendo William Branham. Para esse tempo, perguntaram em uma ocasião, a igreja, antes de ir, estará reunida em algum lugar? Ele disse, sim. Ou seja, fizeram a pergunta ao irmão Branham. Ele disse, sim, mas quando vier a ressurreição, ou seja, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, irão para um lugar. E quando os que estamos vivos formos transformados, vamos estar em algum lugar. Isso será no lugar onde estará se cumprindo a visão da carpa. Agora encontramos que quando Cristo ressuscitou, onde os santos ressuscitaram? Onde Cristo ressuscitou, em Jerusalém. E onde estava aparecendo? Estava aparecendo por todos esses lugares de Jerusalém. Onde Cristo apareceu? Pela Jerusalém. Também foi a Galileia, conforme ele prometeu, ou seja, que foi ao território de Israel. E ali foi a ressurreição de Cristo e dos santos. E lá foi também o rapto. Ou seja, o rapto de todos os do Antigo Testamento que ressuscitaram e subiram ao céu ali com Jesus. Agora, tudo isso aconteceu no leste. E agora, no oeste, corresponde ao cumprimento do que foi prometido para este tempo final. Ou seja, que a primeira vinda foi no Oriente, a segunda vinda é no Ocidente. E o que ocorreu no meio do povo hebreu, o qual foi a obra redentora da sua primeira vinda lá na cruz do Calvário, e depois ocorreu a ressurreição de todos os santos, que foi no território de Israel. Agora vejam, na América Latina e no Caribe, é onde se estaria cumprindo a vinda do Filho do Homem com seus anjos, e é na terra do Ocidente onde a ressurreição ocorrerá. Portanto, Apocalipse 11, o qual, depois do seu ministério, vemos o cumprimento dessa visão, desse sonho que essa irmã teve. Isso é na Jerusalém espiritual, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está no Ocidente. Ou seja, que isso estará ocorrendo no Ocidente.
Agora vejam em Zacarias, capítulo 14, onde nos diz, versículo 1. Vem o dia do Senhor, no qual os teus despojos se repartirão no meio de ti. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas. Metade da cidade irá para o exílio, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E aí escreve Apocalipse 10, do 1 a 11, e Apocalipse 19, do 11 ao 21, e 17, versículo 15. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E vejam, nessa escritura, num dos estudos, ali ele escreveu, já se cumpriu, ou seja, isso se cumpriu, e terá um novo cumprimento. Porque as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. E escreve as Escrituras de Apocalipse 19, de 11 a 21, e Apocalipse 11, do 1 ao 14. E vejam os ministérios de Moisés e Elias, e Apocalipse 11, do 15 ao 19. E Malaquias 4, do 1 ao 6. Agora vejam o que continua dizendo aqui nosso irmão William. Por isso é que do oeste, diz o reverendo William Branham, virá um cavaleiro no cavalo branco e diz, percorreremos este caminho uma vez mais. Outra vez. Na página do livro de citações, página 168, parágrafo 1496, diz: porque eu, um homem velho, sofri toda a minha vida, porque Ele me curou agora. Eu creio que cavalgarei este caminho outra vez. Escreve Quinto Elias. Tenho que trazer uma mensagem. E ele escreve ano do jubileu. E escreve também sétimo selo. E em cima escreve aí Quinto Elias, o Evangelho do Reino. Cavalgarei este caminho outra vez. Tenho que trazer uma mensagem do ano do jubileu. E a outro lugar também, no parágrafo 1485 da página 166. Agora eu estava ficando bastante velho e pensei, haverá outro avivamento? Verei outro tempo? E só recordem, do oeste virá um cavaleiro no cavalo branco. Cavalgaremos este caminho outra vez. Isso é correto. Tão certo quanto estejamos quase prontos, ou estamos prontos. Vejam vocês, é uma promessa. E também na página 167, parágrafo 1492, nos diz:
Assim que um profeta é um vaso escolhido de Deus, que não pode refletir nada, a não ser somente, mas somente está em linha direta com essa reflexão. Deus, para refletir a imagem de Cristo, a palavra. A imagem para cada era ou dispensação, escreve ele aí. Um profeta reflete a imagem de Cristo. No livro das Eras, e também vamos ver este outro para ter ali aberto, página 57. O 57 que vocês têm, neste outro 56 embaixo, o vermelho. Nos diz. Ali está, quando ele vier, aquela palavra virá contra toda nação e todo homem, e ninguém poderá se levantar contra ela. Revelará o que há em cada coração, como fez com Natanael. A palavra de Deus mostrará quem fez a vontade de Deus e quem não fez. Revelará as obras secretas de cada homem. E por que as fez? Separará. Ele escreve Apocalipse 17, do 11 ao 14, Apocalipse 19, do 11 ao 21, 7, versículo 2, 14, do 17 ao 20, 11 do 3 ao 7, e 11 do 15 ao 19, 6 do 12 ao 17, 2 do 26 ao 28, 3, versículo 12 e 3, versículo 21. E neste outro livro, aí escreve o sinal do Messias, e aquela palavra virá, escreve Moisés e Elias. Apocalipse 11 escreve do lado. Continua dizendo. E pensas isto, por isso é que diz em Romanos 2:3, e pensas isto, ó homem, que julgas aos que fazem tais coisas, e fazes as mesmas, que tu escaparás do juízo de Deus? Então, continua relatando como é que Deus vai julgar os homens. Aqui está nos versículos 5 ao 17. O coração duro e impenitente será julgado, e as obras de cada um serão julgadas. Os motivos serão julgados. Não haverá a acepção de pessoas com Deus. Mas tudo será julgado por essa palavra, e ninguém escapará. E escreve trono de juízo, todos julgados pela palavra. Aqueles que ouviram e não atenderam serão julgados pelos que ouviram. Aqueles que confiaram neles mesmos, dizendo que criam, mas não viram, serão julgados. Todo segredo sairá à luz e será publicado desde os terrados. Então sim, entenderemos a história. Não ficará nenhum só mistério dentre todas as eras sem revelar.
E aqui escreve, então, entenderemos. Agora continua aqui dizendo o nosso irmão William. E diz, e percorreremos este caminho uma vez mais. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é Cristo, o Espírito Santo, vindo no último dia. E como virá? Diz também no livro dos selos, página 256, e cita essa página, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. No livro de citações, que é o extrato, este que acaba de ler ali, que eu acabo de ler, do nosso irmão William, da página 256, dos selos, que se encontra na página 92 do livro de citações, parágrafo 795, para ler ali o escrito. Vejam. Observe. Monta um cavalo amarelo. Segundo ele aparece no seu passeio, este último passeio, ele está em seu final agora. Agora, isso não é em nosso dia. Isso será mais adiante. É o selo predito. Ou seja, o quarto selo é um selo predito. Porque vem, a igreja se foi quando isso acontece. Mas quando Cristo aparece aqui na terra, como este indivíduo aparece e se torna completamente o diabo, de anticristo a falso profeta, depois a besta, o próprio diabo. E ele está cavalgando num cavalo amarelo todo pintado e misturado com diferentes cores para torná-lo pálido e moribundo. Mas quando nosso Senhor aparecer aqui na terra, ele estará montado num cavalo branco como a neve. E ele será inteiramente, exatamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E aí escreve Emanuel, Deus em carne, Moisés e Elias. E também do lado escreve um selo predito. E em cima desse parágrafo escreve a palavra encarnada em um homem. Apocalipse 19, de 11 ao 21, que é o quinto cavalo branco do livro do Apocalipse. Agora vamos passar a 125 do livro de citações. Parágrafo 1113 diz: a igreja gentia também foi cegada do véu depois que foi arrancado e mostrado a Deus. O véu eclesiástico. Como? Velando a palavra em um ser humano outra vez. Em cima ele escreve a vinda de Cristo. Isso é exatamente o que Israel falhou em ver. Se tivesse sido algum anjo ou algo, Israel teria visto, recebido, aí não se entende bem. Mas sendo que não podia ser um anjo, tinha que ser um homem. Amém. Deus não pode quebrantar sua palavra. Nos últimos dias, tem que ser a mesma coisa outra vez. Vem o que cegou Israel? Aquele homem. Tu és um homem se fazendo Deus.
Isso é para que eles o matassem. E hoje, porque a mensagem veio por meio de homem e não anjos, reticências. Vem? E ele escreve num estudo que ele colocaram essa citação, escreve velado em carne humana. Vem, Deus não pode mudar sua maneira, mudar sua palavra. Ele disse que não mudava. Vem? Notem, prometeu, e os gentios estão tão cegos hoje como Israel era. Os gentios são tão cegos como Israel era. Por causa do quê? Do véu. Deus velado em um ser humano cegou Israel. Notem, como cada um é cegado. A uns cegará, ao outro revelará a verdade. Fechará os olhos de uns e abrirá os olhos de outros. E aí ele escreve, pelo véu, cegará uns e abrirá os olhos a outros. João 9, 35, 40 escreve também essa escritura. Em cima também escreve, cegará um e abrirá os olhos a outros. No livro dos selos, ele ali escreve nas notas, se referindo a essa escritura da página 256 dos selos. Para colocá-la também ali, escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21. É Cristo, o Espírito Santo, encarnado. E também na página... Aquilo foi nas notas pela 190 por aí, aqui seria a 437 das notas. Aí escreve Apocalipse 19, 11 ao 21. É o Espírito Santo encarnado em um homem. Escreve aqui. Todas essas são porções escritos referindo-se a essa escritura do livro dos selos, da página 256. Agora passamos à página 115 do livro de citações. No parágrafo 1019, diz: é o tempo da unidade de Deus, da união de Deus e sua noiva. E eu digo isso com reverência e respeito. Eu creio que a noiva de Cristo foi chamada. Eu creio que ela já está selada no reino de Deus. Eu creio que o mecanismo está aqui. Está esperando a dinâmica que a levará da terra. A glória no rapto. A dinâmica dessa igreja será o preenchimento do Espírito Santo, que trabalhamos numa pequena medida, enquanto a cabeça de pedra vem se unir com o corpo, mas quando a cabeça e o corpo se unirem, então todo o poder do Espírito Santo a levantará exatamente assim. Até os mortos em Cristo, por centenas de anos, se levantarão na formosura da sua santidade e farão voo pelos céus. E ele escreve em cima aí Apocalipse 11, versículo 3, e 7 do 2 ao 14, e 19 do 11 ao 19. E escreve a ressurreição e o rapto.
E também desenha uma pedra angular e as eras e escreve uma pedra angular e escreve a pedra angular. E embaixo desenha uma pedra angular, outra e as eras, e desenha uma estrela de Davi e escreve a mecânica. E uma flecha para uma pedra angular e escreve a dinâmica, o preenchimento. E no livro dos selos, página 150, veja o que nos diz aí, de quando isto estaria ocorrendo. Isso ali o irmão Branham cita ou fala de Irineu, página 150 embaixo, a 151 diz, isso também é correto, exatamente. Irineu disse que Jesus voltaria quando o último membro eleito do corpo de Cristo tivesse entrado. Quando o último membro eleito do corpo de Cristo tivesse entrado. Isso disse Irineu, como uns 400 anos depois da morte de Cristo. Ele disse que quando esta última era tivesse entrado, e ele escreve, Irineu disse, Jesus regressa quando tiver entrado o último eleito. Passei a página 151. Agora, isso se encontra neste livro intitulado Concílio antes de Nicéia, para vocês que estudam a história da Bíblia. Então, entendemos que Irineu viu esta verdade há muitos anos e falou da entrada do último membro eleito. E ele, neste outro livro dos selos, desenha uma estrela de Davi e a pirâmide e as eras. E na página 191, mas é das notas. Aqui ele escreveu, se referindo a esta página, escreve, Jesus disse que Jesus voltaria quando o último eleito tivesse entrado. E há outro lugar deste mesmo livro dos selos, na página 244, na metade da página diz, estes nomes que foram colocados no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, certamente sairão. Por isso, Jesus está ali esperando em sua obra como mediador até que entre essa última semente. Ele sabe exatamente quando vir. No outro dia, lemos a cita do que Irineu disse, quando tiver entrado esse último membro do corpo na última era. Nesse tempo, a coisa seria revelada. Aqui vemos exatamente a verdade. Estamos nesse dia. Agora passamos à página 116 do livro das 70 semanas de Daniel, que é a 134. Diz, agora depois que essa era passou, a era wesleyana, entrou a era pentecostal com o batismo do Espírito Santo.
Vê você? Está formando todo o tempo. Agora recorde que a pedra de coroa não era colocada ainda. Desenha uma pedra angular e as eras. Por quê? Eles moldaram a igreja exatamente. Ou a pirâmide de maneira que encaixasse a pedra de coroa. Mas a pedra de coroa nunca tinha vindo. Oh, você vê onde eu estou? Você não vê? Escreve pedra. Agora, o ministério, desde Lutero até o fim da era pentecostal, nessa pequenina minoria aqui em cima, essa é a razão que a luz quase se apaga nessa era ali no candelabro, no calendário, no diagrama. Essa é a era pentecostal. A pentecostal, não as denominações pentecostais, porque eles fizeram exatamente como Laodiceia. Eles são de Laodiceia. Eles fizeram como os nicolaítas, se organizaram. Mas a igreja verdadeira ao redor do mundo foi formada até um lugar que veio um ministério no meio deles, exatamente como o ministério de Jesus Cristo. Agora, o que eles têm? Eles têm a coisa em condição. Agora, qual é a próxima coisa? Essa pedra rejeitada da pirâmide cortada da montanha. E escreve igreja. Sem o quê? Sem mãos. Deus a enviou. Você vê? A rejeitada. A pedra rejeitada é a cabeça da coroa. E desenha uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. E o mesmo que eles rejeitaram através dessa era gentia é Cristo. E Cristo não foi cortado e certamente colocado. E Cristo não foi cortado e colocado aqui como um vicário, ou filho de Deus, ou algum grande dignatário, na igreja. Ele é o Espírito Santo, e a cabeça da pirâmide será Cristo vindo. Vê você isso? Agora, porque eles estão em forma, vem onde eu tenho isso formado aqui como a pirâmide, o arrebatamento dos santos produz a marcha para a glória. Vocês entendem isso agora? Cristo, a pedra angular, a pedra rejeitada, o olho que tudo vê. Escreve a pedra, o olho que tudo vê, vindo exatamente como a Bíblia disse. E Daniel disse que ele observou essa era gentia até que a pedra, e escreve Cristo, saiu da montanha. E escreve igreja, a que não foi cortada com mãos. Eles nunca colocaram a pedra angular sobre essa pirâmide. Essa não foi cortada pelas mãos do homem. São as mãos de Deus que cortaram a pedra. Vê você isso? E o que fez isso? Isso deu na imagem, golpeou a imagem exato nos pés. E a quebrou em pedaços. A moeu até o pó. Aleluia. O que aconteceu nesse tempo na vinda dessa pedra? Subiu a igreja à glória no rapto. Porque isso terminou a dispensação gentia. Deus o terminou. A vinda dessa pedra. E escreve a vinda da pedra, termina a dispensação gentia. E escreve a pedra também, rapto, e desenha uma pedra angular e as eras, e escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11. Continua dizendo aqui nosso irmão William, portanto, o Espírito Santo virá manifestado em carne humana no último dia, e isso é o que vai dar cumprimento à profecia da visão da carpa, e a terceira etapa sendo manifestada em toda a sua plenitude, e dará cumprimento pleno aos anjos do Filho do Homem com a grande voz de trombeta, porque esses anjos são Moisés e Elias. E no livro dos selos, na página 189,
Nos diz Deus, ajude nossa incredulidade. Senhor, tire-nos isso. Queremos receber graça para ser raptados. Ele escreve graça de rapto. Queremos estar prontos para te receber, Senhor. Quando este trovão soar e a igreja seja levada. E escreve trovão. E no outro lado escreve fé de rapto. Graça, encontrar graça para ser raptados e assim obter a fé de rapto. O mistério do quinto cavalo do Apocalipse. Tentamos abranger por cima, assim, esses extratos, onde vimos como foi precursado, que seria Apocalipse 19. Ouvimos nas mensagens do irmão Branham e também aí na mensagem do nosso irmão William, nos mostrando que no cumprimento da visão da carpa, aí estaríamos vendo plenamente esses ministérios operados pelo Espírito Santo para assim nos trazer, por meio desses ministérios, dessa fé de translação. Diz, porque com o que temos agora, apenas temos suficiente fé para a cura divina, diz o irmão Branham. São necessários esses 7 trovões para despertar. Ele os mandará. Diz ele ali, o prometeu. Nos colocamos em pé e assim deixamos neste tema o mistério do quinto cavalo do Apocalipse, o nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.